A paz do Senhor, povo de Deus, estou aqui passando mais uma vez para nós estudarmos aqui a palavra de Deus, né? Mais um estudo bíblico com o tema O Senhor vê, né? Ele vê a minha vida, ele vê a tua vida, ele vê a vida de todos, né? Então, para você compreender o estudo de hoje, você precisa ler o livro de Gênesis, capítulo 16, amém? O capítulo 16 e o versículo 13, que é a palavra-chave, que diz assim: E ela clamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és o Deus da vista, porque disse: Não olhei, e eu também para aquele que me vê. Mas para você entender, é bom que você leia o livro de Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 até o 16. Amém? Então aí você vai entender o estudo que eu vou dar agora, baseado nesse capítulo da Bíblia, no capítulo 16. Amém? Que diz assim o estudo. Esse texto sagrado descreve o momento em que o Senhor viu de perto a aflição de Agar. O Deus da Bíblia é sempre apresentado como o Deus que vê de perto a aflição do seu povo. Na Bíblia, o próprio Deus é descrito como alguém que sofre conosco durante nossas próprias aflições, né? Então aqui a gente já entende que Deus ele vê a nossa aflição e também sofre, né, conosco. O profeta Isaías chegou a citar, né, essa verdade, dizendo, o profeta Isaías chegou a citar essa verdade, dizendo: Em toda a angústia dele foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Isaías 63 e o versículo 9, entretanto, Deus não apenas vê a nossa aflição, ele toma para si nossa própria aflição e resolve os nossos problemas. Ele nos acompanha de perto e apresenta a solução, né? Deus é aquele que vê e também apresenta a solução. Ele é o Senhor que vê, ele vê tudo e nada passa despercebido aos seus olhos. Deus se identifica com o nosso sofrimento, né? Nosso sofrimento. E socorre-nos. Deus é aquele que ele vê nosso sofrimento e ele também socorre, né, da nossa aflição, ele nos tira da nossa aflição. Os estudiosos das línguas originais da Bíblia, o chamado de Yahweh Lo-Si Roi, o Senhor vê, como está escrito em Gênesis capítulo 16 e o versículo 13. Vejamos, né? Então, agora, primeiro tópico, que diz assim: em Gênesis 21 e 19, é revelado um segundo momento em que Deus acompanhou de perto a aflição de Agar e socorreu ela e o seu filho Ismael no deserto. Em Gênesis 29 e o 31, é dito que, vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril, né? Deus inverteu, né, a causa. O Senhor viu de perto o desprezo de Leia e compensou esse desprezo
por parte de Jacó, com realização do sonho dela de ser mãe. Ela tinha um sonho, né? E era desprezada por Raquel, e aí Deus abriu a madre dela, né? Tópico 3. Em Gênesis 31 e 12, está escrito que o Senhor apareceu a Jacó em sonho e lhe disse: levanta-te agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. O Senhor vê tudo, ele vê os que nos estão prejudicando e peleja em nosso favor. Tópico 4. Em Êxodo 23, Êxodo 2 e o 25, está escrito, as escrituras afirmam que atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu Deus viu a aflição do seu povo no Egito e desceu para livrá-los, né? É naquele momento que o povo está lá sofrendo, né? E Deus manda Moisés para libertar o povo. Em Gênesis 3 e o versículo 7 até o 8, o Senhor disse a Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as tuas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, larga, é uma terra que mana leite e mel. Aqui é quando Deus fala com Moisés, né? A respeito da libertação do povo de Israel, né? Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, está escrito que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê, pois, o homem e vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Em 2 Reis 20 e o versículo 5, o Senhor disse a Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei ao terceiro dia e subirás à casa do Senhor. Que é o momento que Ezequias tem uma sentença de morte, né? E Deus acrescenta 15 anos a ele. Em Jó 28, versículo 24, é dito que ele vê as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. Em Jó 31 e 4, o patriarca Jó faz uma pergunta: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos, né? E em Mateus 14:14 é dito que Jesus viu uma grande multidão e possuiu uma íntima compaixão para com ela e orou e os seus sofrimentos e curou os seus sofrimentos. Amém? Em Jó, capítulo 1, em João, capítulo 1, versículo 47 ao 49, está escrito que Jesus viu Natanael. Em João, capítulo 1 e o versículo 47 ao 49, está escrito que Jesus viu Natanael, veio ter com ele e disse dele: eis aqui o verdadeiro israelita, em que não há dolo. Assustado com a declaração de Jesus, disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael não sabia que estava diante
do próprio Deus, o Senhor que vê, né? Conclusão desse estudo, né? Que o Senhor ele vê tudo. Conclusão. O Senhor Jesus Cristo é aquele que vê todas as coisas. Ele vê as necessidades de cada um de nós e nos atende. Ele é o Senhor que vê. Os olhos dele, como chamas de fogo, emergem todas as coisas. Enxergam todas as coisas, como está em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao 19. Amém? Esse foi o estudo de hoje. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.